Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo das Escrituras, iniciaremos hoje a segunda carta do apóstolo Pedro. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós falamos sobre os 5 capítulos que estão lá na primeira carta do apóstolo Pedro. E ali vimos que Pedro, discípulo de Jesus Cristo, orienta a igreja cristã primitiva e também nós, a igreja contemporânea, a sabermos nos comportar, a sabermos ter atitudes diante da adversidade, diante dos problemas no mundo. E que a nossa fé tem que estar sempre firme no Senhor Jesus Cristo para que a gente possa vencer as perseguições, os problemas que acontecem diariamente na vida do cristão. Aqui nesta segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai orientar a igreja que tenham cuidado com os falsos ensinos. Tenha cuidado com os falsos mestres, que estavam levando naquela época uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. Estavam tentando acrescentar algo mais nas Escrituras. E ele vai dizer, cuidado com esses falsos mestres, são os hereges, estão trazendo mensagem que não tem nada a ver com Cristo. E esta carta foi escrita aproximadamente lá pelo ano 65 a 68 da nossa era. Nessa época, Pedro estava em Roma e estava prestes a ser morto por Cristo. Ele iria ser crucificado, como diz a tradição, de cabeça para baixo, por não deixar de crer e colocar fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por amor a Cristo. Vamos então iniciar a partir do capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosas, nem tampouco infrutíferas no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa bela mensagem, esse início do capítulo 1, Pedro aqui fala a respeito de Jesus Cristo, que foi revelado a ele, que ele é um discípulo de Jesus, chamado ao arrependimento, e que essa mensagem ele está falando para aqueles
que já são cristãos, que confessaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele diz que nós como cristãos, temos que nos aperfeiçoar através das virtudes de Cristo. Se Cristo é santo, nós também, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos que andar em santidade. E ele diz que os problemas desse mundo, a corrupção, as paixões desse mundo, que antes pertenciam àqueles que andavam na prática do pecado, agora, em Cristo Jesus, nova criatura somos, e que nós deixemos de lado essa prática, para que possamos ter a virtude de Cristo e andar conforme o seu Evangelho. Pois Pedro aqui ele diz que devemos ser pessoas que levem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a mansidão, a perseverança, o amor, a compaixão, a misericórdia, isso faz parte do cristão. Então, devemos buscar de todo o coração andar nesse tipo de atitude, procurando amar o nosso próximo, procurando amar o nosso inimigo e já não querendo mais participar daquela vida antiga que você tinha. Nós somos uma nova criatura lavada pelo sangue do Cordeiro, recebemos um novo coração, tivemos um nascimento espiritual, então não podemos mais viver nas trevas e viver na luz e olhando para as trevas. Não, devemos ser luz nesse mundo. Que ele fala aqui que muitos que tiveram seus pecados perdoados, porque a salvação ela ocorre a partir do momento que você reconhece que é um pecador. Então você se arrepende de todo o coração na presença de Deus, através de Jesus Cristo, e você será perdoado, porque a palavra de Deus diz que se confessares os vossos pecados, Deus é fiel para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. E quando o cristão autêntico, ele reconhece que é um pecador e que ele não quer viver mais na prática do pecado, agora ele quer viver numa vida de santidade, agradando a Deus, ele vai ser mais aperfeiçoado. Ele vai ver que a sua fé está inabalada, porque aqueles que procuram viver uma vida que não é condizente com o Evangelho, às vezes vão cair no pecado, vão voltar à sua vida anterior. Pois o cristão, ele tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Ele tem que confiar em Jesus Cristo, ele tem que confiar na Escritura. A Escritura é o manual do cristão. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus para que possamos viver em santidade. A partir do momento que olharmos para Cristo, olharmos para a sua palavra e procurarmos praticar o seu ensino, tenha certeza que muitas mazelas que existem nas nossas vidas, elas serão retiradas, porque Cristo ele promete, a sua promessa é de que todos aqueles que confessam Ele como seu único Senhor e Salvador, receberão de graça o Espírito Santo de Deus, que vem habitar no coração daquele que crê. E aí o Espírito Santo de Deus vai convencer aquela pessoa do pecado e das práticas pecaminosas. E essa pessoa, a partir daí, vai procurar andar sempre confiante na palavra de Deus, colocando sempre a fé em Jesus e não confiando mais em si, mas confiando e colocando tudo nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não perca a oportunidade que Deus te dá de ter a sua presença na sua vida. Procure conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Nós somos um país onde há liberdade religiosa, onde nós temos a liberdade de ler as Escrituras. Procure ter conhecimento da palavra de Deus para que suas atitudes possam agradar a Deus e você possa ter uma vida agradável para você mesmo e para Deus. Busque o Senhor de todo o coração enquanto há tempo. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar nos convencendo a cada dia do pecado, para que as nossas atitudes, ó Pai, sejam atitudes louváveis, atitudes que possam te agradar.
tira dos nossos corações a sujeira, a imundícia, ó Pai, e nos coloca um coração novo, um coração de amor, de paz, e que vivamos sempre para a glória do Teu Filho amado. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.